Casos de morte e desespero no deserto congelante do Alasca não são novidades. Indiscutivelmente, o caso mais famoso e já abordado aqui no canal é o de Christopher McCandless, a inspiração do livro e do filme Na Natureza Selvagem. Um caso semelhante de aventura que se tornou trágico, que não recebeu tanto reconhecimento, é o de Carl Macon, que morreu com apenas 35 anos de idade enquanto esperava por um avião que nunca chegou. Hoje, iremos conhecer a história de Carl Macon, um fotógrafo da vida selvagem que ficou preso no deserto gelado do Alasca e acabou cometendo suicídio quando ficou sem suprimentos e não via possibilidade de resgate. Carl Macon era um fotógrafo experiente. Ele chegou a passar 5 meses em Brooks Range, uma cordilheira montanhosa no extremo norte do Alasca, em 1976. Em março de 1981, ele pagou a um piloto para levá-lo até um lago remoto que ficava aproximadamente 360 quilômetros ao norte de Fairbanks, perto do rio Cullen, no deserto gelado do Alasca. Macon pretendia fotografar animais selvagens por cerca de 5 meses, e para esta viagem ele levou consigo 500 rolos de filme, 640 quilos de provisões, 2 fuzis e uma espingarda. Não acreditando que iria precisar de armas, ele descartou algumas caixas com os cartuchos da espingarda no rio perto de seu acampamento. Embora Macon achasse que havia dito ao piloto para ele retornar em agosto para buscá-lo, aparentemente ele não fez isso. No início de agosto, quando o avião esperado não havia chegado, ele escreveu em seu diário: "Acho que eu deveria ter poupado mais comida. Não sei se o que tenho irá me manter até o avião chegar. Logo vou descobrir." Em meados de agosto, tornou-se óbvio para ele que o piloto não retornaria para buscá-lo. Nesse ponto, ele tentou fazer com que suas provisões durassem mais tempo. Para isso, ele começou a caçar em alguns locais próximos. Ele chegou a atirar em patos selvagens e comeu a carne de um caribu que havia observado morrer no lago. Nesse ponto, o diário de Macon indicava a esperança de que sua família ou amigos mandassem alguém para procurá-lo depois de tanto tempo. Ele havia deixado cópias do mapa que levou para o acampamento com seu pai e alguns amigos, mas no mapa não estava claro qual teria sido seu itinerário exato. Embora seu pai soubesse que ele estaria em determinada área, ele não sabia quando seu filho planejava voltar, pois disse a ele para não se preocupar se ele não voltasse até o final do verão, já que ele poderia ficar até o final da temporada se as coisas corressem bem. Um guarda florestal do Alasca sobrevoou o lago no final de agosto e observou o acampamento de Macon. O piloto não percebeu que ele poderia estar em perigo, já que ele acenou com uma sacola vermelha e viu Macon andando despreocupadamente de volta para sua tenda. Mais tarde, o piloto declarou que não viu motivo para supor que o fotógrafo precisava de ajuda. Macon escreveu mais tarde em seu diário: "Lembro-me de levantar a minha mão direita, ombro erguido, e apertar meu punho quando um avião sobrevoou o acampamento. Foram alguns poucos segundos de alegria, como quando seu time marca um touchdown ou algo assim. Acontece que o avião passou e eu achei que ele iria pousar para me resgatar, mas ele nunca mais voltou." Um guarda florestal que falou com Macon antes de sua viagem e o ajudou a marcar o melhor local para seu acampamento no mapa, afirmou que Macon estava ciente de que havia uma cabana de caça localizada a 8 quilômetros de seu acampamento. Lá, com certeza era mais quente do que a sua barraca. Não se sabe por que ele não foi para lá quando começou a ficar mais frio. Eventualmente, a neve começou a cair e o lago congelou. A caça ficou cada vez mais escassa e Macon colocou algumas armadilhas para coelhos, mas as armadilhas eram frequentemente destruídas por lobos e raposas. Em novembro, Macon ficou definitivamente sem comida. Ele até pensou tentar chegar a um vilarejo em Fort Yukon, que ficava a cerca de 121 quilômetros de distância, mas foi incapaz de fazer a caminhada devido à neve e à sua condição enfraquecida. Em 26 de novembro, ele escreveu em seu diário sobre ter tonturas e calafrios constantes. Algum tempo depois, o homem de 35 anos decidiu cometer suicídio. Ele usou todos os suprimentos de combustível restantes para fazer fogo e se aquecer. Ele escreveu o seguinte: "Querido Deus do céu, por favor, perdoe-me minha fraqueza e meus pecados. Por favor, olhe pela minha família."
Em seu diário, ele também escreveu uma carta ao seu pai, pedindo para que ele fizesse um filme contando sua história de vida e o seu amor pelo trabalho e a natureza. Na carta, ele também pediu que todos os seus pertences pessoais fossem dados ao pai por quem o encontrasse. Malcolm chegou a sugerir que a pessoa que encontrasse seu corpo poderia ficar com seu rifle e sua espingarda. Pouco antes de seu suicídio, ele escreveu: "Dizem que não é tão ruim assim." Somente em janeiro de 1982, com o fim da temporada, os amigos de Malcolm ficaram preocupados e solicitaram que as autoridades iniciassem uma busca por ele. No dia 2 de fevereiro de 1982, um avião de buscas do governo equipado com esquis avistou um acampamento e aterrissou no lago para verificar. Eles encontraram sua tenda fechada e, ao abri-la, descobriram seu cadáver, magro e congelado. Próximo ao seu corpo estava o seu diário, com mais de 100 páginas escritas. Nas primeiras páginas, ele registrou as maravilhas de um verão emergente no Alasca, com muita vida animal e esperança. 8 meses e meio depois, o que se via eram rabiscos de uma alma abandonada, aleijada pelo frio e pela fome. Combinado com o piloto de buscá-lo em uma determinada data. Porém, ele não havia pago. Na última página do diário de Carl Malcolm, ele escreveu o seguinte: "Estou queimando a última luz de emergência e acabei de alimentar o fogo com a última madeira cortada. Quando as cinzas esfriarem, eu estarei esfriando junto com elas." Ao invés de morrer de uma morte lenta e agonizante por inanição ou congelamento, Malcolm decidiu acabar com sua própria vida, com um tiro na cabeça.